Primeiramente, bom dia, né? Vocês estão felizes ainda? Semana passada, gente, nós falamos sobre a primeira parte do capítulo 3 de 2 Pedro. E vale a gente recordar alguns alertas que Pedro está fazendo aos seus leitores. Só para lembrar rapidinho, Pedro ele enfatizou a importância de seus leitores lembrarem das palavras dos profetas. Ele falou também sobre lembrar dos mandamentos do Senhor ensinado pelos apóstolos. Falou sobre estarem cientes quanto aos escarnecedores que viriam nos últimos dias, com zombarias e andando segundo suas próprias paixões. Falou quanto ao dia do juízo e destruição dos ímpios. Falou sobre lembrar que o Senhor não retarda em cumprir sua promessa. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembrar que o Senhor é paciente e está cooperando para a salvação de todos os eleitos, e que o dia do Senhor viria como um ladrão. Com base em todos esses pontos, como um ótimo pregador, Pedro agora ele vai fazer uma aplicação muito prática de tudo que foi falado nesse contexto. Pedro, como um bom pregador, ele responde à pergunta: e daí? Tá, tudo bem, apóstolo, você falou tudo o que vai acontecer, o que é importante a gente lembrar, como nós temos que nos posicionar, mas beleza, mas e agora? O que a gente faz com todo esse conteúdo que foi compartilhado? E Pedro vai fazer uma aplicação prática. Ele vai falar como viver no tempo presente, tendo em vista o amanhã. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 11 até o 18. Abre a Bíblia aí, Godinho. Abre a Bíblia, cadê? Cadê, Godinho? Vamos lá, versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então vamos, como nós temos feito aí ultimamente, né, olhando
para cada versículo, para cada detalhe das palavras de Pedro, vamos tentar entender um pouco mais profundamente o significado e o que de fato nós precisamos extrair de cada palavra que está sendo compartilhada pelo apóstolo. Então vamos lá no versículo 11, onde Pedro diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Precisamos entender, gente, e eu gostaria que todos prestassem muita atenção nessas palavras, porque as palavras de Pedro aqui, elas vão trazer tudo aquilo que é necessário para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele vai declarar a forma que nós devemos viver. Uma compreensão correta do futuro, quando a gente tem uma ideia correta, quando a gente tem uma ideia saudável daquilo que vai acontecer, vai moldar o nosso comportamento hoje. O nosso padrão de comportamento hoje precisa ser fundamentado naquilo que nós compreendemos do futuro. O imperativo moral, ele segue o indicativo escatológico, ou seja, a compreensão que nós temos, o estudo da escatologia é algo tão importante que a expectativa quanto ao dia do Senhor, a expectativa quanto aos eventos que vão acontecer nos últimos dias, eles vão nos impulsionar a viver uma vida santa e piedosa. É exatamente isso que a palavra diz. Quando a gente não tem uma formação escatológica saudável, um claro entendimento a respeito do que acontece nos últimos dias, dificilmente nós estaremos dispostos a viver hoje uma vida saudável diante de Deus. Se não existe uma esperança bem fundamentada, de fato não tem por que você viver uma vida santa e piedosa. Só existe uma forma de viver uma aparente piedade diante de Deus, uma aparente santidade diante de Deus, sem o entendimento dos eventos dos últimos dias. Só tem uma forma de viver assim, que é através do legalismo. E dessa forma, Deus não se agrada. Porque viver dessa forma é viver de uma forma em que o coração não é mudado. As atitudes exteriores podem até revelar uma aparente mudança. Mas Jesus, ele deixa bem claro, quando algumas pessoas diante dele se comportavam dessa maneira, eram apenas lapidadas exteriormente, ele falava: vocês não passam de sepulcros caiados. Em outras palavras, vocês são como túmulos pintados de branco, pintado de cal. Está só pintadinho por fora, mas por dentro está morto. Por dentro está podre. E, infelizmente, quando nós não somos afetados por essa realidade, nós estaremos suscetíveis a abraçar um estilo de vida apenas exterior. E isso é um problema grave diante do Senhor. A transformação que Deus realiza, ela se dá pela renovação da mente. E não existe renovação da mente sem conhecimento de Deus. Não existe. A renovação da mente não é uma mágica. Não é um momento em que alguém vem, põe as mãos e agora minha mente foi renovada. Ou o Espírito vem, fui batizado no Espírito, agora minha mente foi renovada. Na verdade, nós precisamos conhecer a Deus. E quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais conhecimento da vontade de Deus, mais a nossa mente vai sendo renovada. A gente fala bastante sobre escatologia aqui, sim ou não, gente? Mas eu acredito que a gente ainda precisa falar mais. A gente tem falado de outros assuntos também que são importantes, que nós precisamos tratar. E a gente tenta falar um pouco sobre escatologia, mas eu entendo que a gente precisa falar mais.
O retiro deixou isso claro para nós. Falamos sobre ressurreição, falamos sobre o que acontece exatamente após a morte. E a gente viu como isso gerou dúvidas, como isso gerou debate, como as pessoas ainda têm dúvidas relacionadas a essa questão. Como é comum as pessoas terem dúvidas relacionadas a isso. E eu estou dizendo que como é comum, porque na segunda-feira, por acaso, o assunto do glorioso dia foi 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, também falamos sobre a ressurreição, e fomos debater no grupo e entramos nesse assunto. E as pessoas também tinham dúvidas. Então, por mais que a gente tenha falado sobre esse assunto, eu acredito que ainda tenham pessoas aqui que estejam confusas, ou que precisam de profundidade. Eu até entendi o que você falou, mas ainda não fez sentido para mim. E como que muda esse cenário? Mergulhando na palavra. Entendendo o que o Senhor declara na sua Santa Escritura. Então, eu acredito que nós precisamos falar muito mais sobre esses assuntos. Quanto mais conhecimento acerca desse assunto, mais a nossa vida vai sendo transformada, mais o nosso comportamento vai sendo afetado. A falta de conhecimento dos eventos que acontecem após a morte pode nos tornar indiferentes com a morte. Há uma ligação indissolúvel entre conduta e convicção. Quando nós estamos convictos de algo, isso vai afetar o seu comportamento. Se eu me convenci de algum assunto, de verdade, a minha postura muda. Porque é uma realidade para mim. Sabe que tipo de escrita era comum você encontrar em túmulos pagãos? Eu separei alguns slides, Maurício. Abre o primeiro, por favor. Olha o que era muito comum você encontrar em túmulos pagãos. Não sei se vai aparecer aí. Tá aí, tá. Olha essa escrita. Eu era nada, eu sou nada, logo tu que ainda vives, come, bebe e fica alegre. E isso vai lembrar exatamente o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 32. Ele fala assim: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Gente, se não há ressurreição, foi cantado sobre a ressurreição aqui hoje. Se não há ressurreição, cara, o que a gente está fazendo aqui? É isso que o apóstolo está dizendo. E essa é a ideia de muita gente no mundo. A pessoa não faz ideia do que acontece após a morte. Então, vive de qualquer jeito. E se você não faz ideia do que acontece, do que está por vir, se você não faz ideia do que acontece nos últimos dias, você vai viver errado. Você vai viver sem esperança. Você vai viver sem expectativa. Muita coisa não vai fazer sentido. As pessoas vão perguntar por quê e você não vai saber responder. Por que você vai na igreja domingo? Minha mãe me criou na igreja. Eu entendi que era um caminho legal. As pessoas lá, elas tentam fazer o que eu acredito que é certo. Por isso que eu estou na igreja. Isso é muito pouco, gente. E tem muita gente que vive assim. Por que você está na igreja? Porque eu quero morar no céu. Queria te frustrar, não. Você não vai morar lá, não. E para muita gente isso é um tabu, gente. Para muita gente isso é... Como assim? Cansei de cantar na igreja, ainda bem que eu vou morar no céu. Agora você me dá esse banho de água fria. Lê o final de Apocalipse.
Vai lá e lê e depois a gente conversa. É só ler, gente. Mas muita gente não sabe disso. E aí vive errado. Tem uma noção de ociosidade no céu. O que você vai fazer na eternidade? Ah, sei lá, devo ficar pulando na nuvem. Tocando harpa. Eternamente. Cara, é muito chato. O céu de muita gente é muito chato. A eternidade de muita gente é muito chata. O Deus de muita gente é muito chato. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus desenha um Deus muito chato. Fraco. A gente precisa conhecer a Deus, gente. Enquanto eu pensava, eu meditava sobre isso, eu lembrei de uma canção que eu nem sabia de quem era, mas eu lembrava do refrão. Aí eu fui pesquisar para ver de quem era. É de uma cantora antiga, aí os mais antigos vão conhecer, chamada Simone. E o nome da música é O Amanhã. A música é cheia de paganismo. Ela fala de cigana, bola de cristal, búzios, cartomante, horóscopo. Mas no refrão, ela faz uma pergunta e traz uma resposta coerente. Eu vou ler o refrão para vocês e vocês vão lembrar. A música é assim, ó. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Dá para cantar no culto, não é? Como será o amanhã? Imagina, responda quem? O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Tem razão, Simone. Mas o problema é que a música vai mostrar que ela só busca a resposta das pessoas que estão dispostas a falar o que ela quer ouvir. Ela busca essas respostas na bola de cristal, no horóscopo. Abre o horóscopo, gente, é maravilhoso. Todo dia tem uma notícia boa para você no horóscopo. Nem todo dia, não? O que falava ontem no teu signo? Tem uns crentes se entregando aí. Só que diferente da Simone, a gente sabe onde encontrar essa resposta. Como será o amanhã? Ela diz, responda quem puder. Você pode responder? O que irá me acontecer? Será que você sabe responder o que vai te acontecer? Ou será que você tem suposições? Ou será que você tem informações de quem também não estudou? Que aí é um problema também. Não, porque a Bíblia diz aonde? Ah, o meu pastor falou. Cristãos que não sabem responder essa pergunta vivem de maneira errada. Porque sem a expectativa no lugar certo, a gente sempre vai errar o alvo. Sabe o que consta no coração de alguém que tem plena consciência do amanhã? Veja o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele vai dizer assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor,
mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Gente, Paulo não queria morrer para fugir dos desafios desse mundo. Ele só compreendia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa dessa vida. E é isso que nós precisamos compreender. Sem uma clara compreensão do que acontece depois da morte, ele não teria esse desejo. Ele não iria compartilhar essas palavras. Se fosse para ficar dormindo, era melhor continuar vivendo. O que acontece depois da morte? A gente dorme. Cara, não. Então deixa eu viver. Deixa eu continuar fazendo a obra, que vai ser mais proveitoso do que ficar dormindo, gente. Só que Paulo sabia que quando ele morresse, ele estaria com o Senhor. E ele era apaixonado pelo Senhor. Então, para ele era incomparavelmente melhor morrer. Tem um segundo slide, tem muito texto, eu não sei se vai dar para ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu só tentei, joguei lá, mas se não der para ler, tudo bem, eu vou ler aqui e fiquem tranquilos. Uma tela grande dessa, né? Que benção. Glória a Deus pelo telão de LED. O evangelho, cujo o objetivo principal é um dia morrer e ir para o céu para sempre, é resultado de uma mistura de filosofia grega com o evangelho. Não é a verdadeira esperança bíblica. Não é o que a Bíblia ensina como objetivo daquele que crê. Não é um dia tornar-se um espírito ou um fantasma no céu, ainda que com frequência isso seja ensinado. O que a Bíblia realmente ensina é que aguardamos a restauração de todas as coisas. A redenção de quê? Dos nossos corpos, a ressurreição dos mortos. Não para escapar da concha, é para Deus curar, restaurar e renovar a terra conforme era no jardim do Éden. Assim, o plano da redenção, o objetivo da redenção não é destruir o físico, não é escapar do físico, mas curar e restaurar o domínio físico terreno como era no início. Repetindo então, gente, há uma ligação indissolúvel entre conduta e convicção. Quanto mais você cresce no conhecimento, mais a sua conduta vai sendo moldada. Amém, gente? Vocês estão comigo? Vamos lá para o versículo 12. Diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Certamente essa é, talvez, a parte mais difícil do texto. É um trecho aí que gera muitas dificuldades e compreensões. Mas vamos nos esforçar aqui para entender o que Pedro está querendo falar com essas palavras. Né? A apressando, que eu acho que é a palavra mais difícil, é a palavra grega espeudo, que significa por esforço extra. Alguns vão traduzir também como desejando ansiosamente, e a NVT traduz como antecipando. Mas não tem jeito, gente. O que vai nos garantir, o que Pedro quer dizer com essa palavra, é o contexto. A gente precisa ler o contexto. E o que o contexto diz? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então isso sugere que ao viver vidas santas, um cristão, ele pode verdadeiramente influenciar no tempo da volta do Senhor. Isso não significa que Deus não previu e não determinou o retorno de Jesus. Mas ele estabeleceu que esse dia chegaria após um processo. E que processo é esse?
pregação do evangelho do reino. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, gente, a vinda do fim, o dia do Senhor, está condicionado ao evangelho do reino sendo pregado a todas as nações. Agora, você tem que se virar com esse paradoxo. Por quê? Deus estabeleceu um dia, Deus ordenou que esse dia só chegaria depois da pregação do evangelho a todos os grupos étnicos. Deus sabe que dia é esse, mas ao mesmo tempo você pode apressar a chegada desse dia. Como? Obedecendo a Deus, vivendo santa e piedosamente. E Deus trabalha através de seus agentes humanos para executar os seus propósitos. Então, se a gente olhar para o versículo 9, que a gente leu aqui na semana passada, e para o versículo 12, que é esse que nós estamos lendo agora, paralelamente, o que Pedro está comunicando aqui vai crescer no nosso entendimento. Abre o slide 3, por favor, Maurício. Eu coloquei os 2 versículos só para a gente olhar para eles e observar como isso pode crescer no nosso entendimento. Não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, mas no versículo 9, que foi lido na semana passada, está dizendo assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Então esse trecho, ele revela a paciência de Deus. E no versículo 12, como nós olhamos ali ao lado, a gente vê esperando. Então você conecta a paciência com a espera. Quem é paciente sabe esperar. E na sequência, ele fala da necessidade que todos cheguem ao arrependimento, no versículo 9. Diz, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, olhando agora para o versículo 12, o que é todos chegarem ao arrependimento? É apressar a vinda do dia de Deus. Fez sentido para vocês, gente? Pedro, ele está falando a mesma coisa. O que ele está falando no versículo 9 é o que ele está falando no versículo 12. Ele está falando o que você faz para esperar e o que você faz para apressar. E então, isso revela o que Jesus comissionou os seus discípulos lá no final de Mateus, né? A grande comissão, o Ide. Esse é o nosso chamado, e é cumprir o nosso chamado que apressa o dia da vinda do Senhor. É ser discípulo e fazer discípulo. Abre o slide 4, por favor, Maurício, vai ficar mais claro ainda. O teólogo Richard Balkenham, ele disse que claramente essa ideia de apressar o fim é o colário da explicação de que Deus adia a parúzia porque deseja que os cristãos se arrependam. Seu arrependimento e vida santa podem, portanto, do ponto de vista humano, apressar sua vinda. Isso não diminui a soberania de Deus em determinar o tempo do fim, mas significa apenas que sua determinação soberana graciosamente leva em conta os assuntos humanos. E isso é simplesmente incrível. Deus é soberano, mas Ele escolhe nos usar como seus agentes. Ele tem um dia, mas Ele está falando para nós assim, você pode apressar. Ele sabe qual é o dia. Ele não precisa largar o controle para isso. Ele está dominando todas as coisas. Mas Ele fala, vai lá, filho, apressa. Apressa. Eu acho que vocês não estão entendendo isso. De verdade. Mas resumindo, vocês desejam o retorno de Jesus, gente? E o que vocês estão fazendo? O que nós temos feito?
já que o apóstolo está falando essas palavras, já que nós lemos e todo mundo gosta de falar da grande comissão, lá em Mateus 28, Deus nos chama para cooperar ativamente para que esse propósito se cumpra. Não é apenas evangelizando, mas é mudando o nosso comportamento, adotando um estilo de vida santo, um estilo de vida de obediência. Discípulos reais fazem discípulos reais. E a parte B desse versículo 12, Pedro fala assim: por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, já que Deus vai derramar juízo através do fogo, nós temos que temer esses dias? Depende de como você está vivendo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como quem escapa através do fogo. Ou seja, se você estiver vivendo em contato com Cristo, uma vida reta, uma vida justa, não fique aflito. O terror é para os escarnecedores. Para os puros, será tempo de andar de cabeça erguida, como Lucas vai falar, porque a nossa redenção se aproxima. No versículo seguinte, Pedro vai sinalizar algo ainda mais importante. Versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Em última análise, nossa esperança, ela está fundamentada nas promessas de Deus. Se Deus te salvou, se você nasceu de novo, se você crê em Jesus, você tem uma esperança. Ele diz: esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vai ter destruição sim, vai ter juízo, mas nossos olhos não estão fixados nisso. Nós somos daqueles que aguardam, que esperam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É para esse dia que nós olhamos. Tem mais um slide aí, Maurício? O slide 5 é uma citação do teólogo Douglas J. Moo. Ele fala que os cristãos precisam se lembrar do propósito final, resultado da escatologia bíblica: tornar-nos cristãos melhores aqui e agora. Então, tudo o que nós estamos falando não faz sentido se não mudar a nossa vida aqui e agora. A escatologia não é para matar a nossa curiosidade, como a gente tem falado, mas é para mudar o nosso comportamento. É para nos fazer fascinados por Jesus, pelo dia da sua vinda. E isso tem que mudar o nosso comportamento hoje. Não adianta a gente falar de Maranata, escatologia, ser os Maranaters, né? Não adianta se isso não mudar a nossa vida, se isso não mudar a nossa postura, se isso não mudar o nosso comportamento. Não adianta estar queimando, a gente está queimando aqui. Igual o cara que voltou do evento lá do Flame, É até Maurício, né, o nome do maluco. Maurício, voltei do evento Quem já ouviu esse áudio aqui, gente? Pouca gente, né? Então a piada não vai fazer sentido. Eu vou mandar o áudio no grupo segunda-feira, e aí depois a gente fala sobre isso. É o cara que está fritando, mas não mudou nada, irmão. Eu consigo discernir na fala dele que não mudou nada. Ele está queimando, ele está xaralababa no áudio. Ele, Maurício, congresso do Flame.
É muito engraçado, gente. Eu vou mandar isso para vocês. Versículo 14. Olha como isso faz sentido. Olha como é exatamente isso que Pedro está querendo falar. Ele diz assim: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Ou seja, mais uma vez a orientação é: viva uma vida santa. E a pergunta é: se Jesus voltar agora, como está a sua vida? Vai ter muito galardão para você? Ah, Léo, mas Jesus não vai voltar agora. Tá, e se você morrer? E se você morrer hoje mesmo? Você está fazendo bom uso? Você está vivendo como quem espera que Jesus volte mesmo? Como disse Charles Spurgeon, ele disse que: irmãos, não estamos aqui para desperdiçar nosso tempo, mas para ganhar almas para Jesus e a bem-aventurança eterna. Estamos vivendo para isso? Ultimamente você tem perdido tempo ou tem aproveitado bem o seu tempo? Como está a sua vida de oração? Talvez sejam umas perguntas que nós podemos fazer honestamente para nós essa manhã. Como é que está a nossa vida de oração? Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Tem manifestado o fruto do Espírito com a sua vida? Está servindo bem a sua igreja? Está sendo uma pessoa generosa? Tem buscado os dons e servir aos seus irmãos com eles? Ou será que você está vivendo apenas para o tempo presente? Ansiosamente buscando as demais coisas, ao invés de buscar o reino de Deus. Porque o modo normal é o inverso do que Jesus declara. O modo normal é buscar as demais coisas. Mas Jesus fala: não, é o contrário. Você busca o reino de Deus. E as demais coisas, elas são acrescentadas. Mas naturalmente nós somos induzidos a viver do modo inverso. E a pergunta, mais uma vez: será que você precisa inverter as prioridades da sua vida? Ou será que você, de fato, obedece ao que Jesus orienta no Sermão do Monte? Jesus pode voltar para você hoje mesmo. Quando o juiz apita, acabou o jogo. Não, acabou. Para Paulo, viver era Cristo e morrer era lucro. Será que morrer é lucro para nós? Eu quero poder falar que morrer é lucro. Mas nem todo mundo pode falar que morrer é lucro. Nem todo mundo pode falar que morrer é lucro. Só o Senhor pode fazer. Como eu desejo que o Senhor nos afete com essa verdade. Como eu desejo que venha temor sobre nós. E que a gente se torne homens e mulheres que vivem de acordo com essas palavras. Muita coisa aqui vai mudar. Isso precisa mudar a nossa vida, gente. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar andando em círculos. E eu não estou aqui
para bater palma para maluco. Se ficar andando em círculo, vamos discernir o corpo, como orienta 1 Coríntios, capítulo 11. A igreja tem uma responsabilidade, que é dizer quem é e quem não é parte dela. Se muitos são negligentes nesse assunto, nós não seremos. Se a sua vida não estiver sendo afetada por essa mensagem, tenha uma certeza, você será avisado. Não estamos aqui para brincadeira. Não estamos. Versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E a verdade é que o homem tem muita dificuldade de esperar. É só a gente olhar para a história, olhar para as próprias escrituras. A gente vai ver um povo no deserto, onde foi orientado a esperar. Estão diante do Senhor. Moisés sobe no Monte Sinai. E o que o povo faz? O povo ficou esperando. O povo sempre dá seu jeitinho de levantar seus ídolos. Cara, imagina o que estava acontecendo ali naquele lugar. Deus estava pertinho deles. Mas eles não esperaram. Será que nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus enquanto nós o aguardamos, ou nós estamos levantando ídolos para nos relacionar? Será que nos momentos de aflição, enquanto se espera, a quem você tem recorrido? Quando você precisa descansar, você levanta um ídolo para te proporcionar conforto? Ou você busca o Senhor? Deus não está demorando. Ele é longânimo. Ele está dando oportunidade para que incrédulos sejam alcançados por essa mensagem. Mais uma pergunta: o que vocês têm construído enquanto ele não vem? Meu desejo é que o Senhor nos martele com muitas perguntas aqui essa manhã. Que a gente saia daqui cheio de interrogações. Quem estiver anotando ou quem guardar em suas mentes para orar sobre isso, para meditar sobre isso depois. Que o Senhor possa nos trazer à memória cada questionamento, para que haja uma resposta da nossa parte. Então, são palavras, entenda, para te encorajar. Não são para te desanimar, mas são para te encorajar a dar uma resposta. Pedro, ele cita Paulo, da profundidade que Paulo trata assuntos escatológicos, né? Isso é interessante, porque ele fala assim no versículo 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar desse versículo é quando Pedro fala que nos escritos de Paulo há certas coisas difíceis de entender. Eu não sei vocês, mas eu já vi muita gente utilizar essa afirmação de Pedro para dizer assim, eu que não vou entender. Nem Pedro entendia. Eu que não vou ficar gastando meu tempo querendo estudar e compreender o que nem Pedro compreendia. Ou que já usou até para acabar com uma discussão. Vocês estão discutindo. Nem Pedro entendia tudo que Paulo falava e vocês vão ficar discutindo aí? A pergunta é, onde está dizendo que Pedro não entendia?
Ser difícil de entender é uma coisa, não entender é outra. Você pode me pedir um livro de teologia e eu falar assim, pô, esse livro é muito bom, mas ó, tem um monte de coisa difícil de entender aí. Ah, mas tu entendeu? Não, entendi, mas pô, tem umas coisas aí bem pesadas. Gente, a gente está falando de um apóstolo. Jesus ensinou para ele que tinha relacionamento. O que ele não entendesse, ele poderia falar com Paulo. Ele não faria igual a gente que vai na teologia sistemática, que vai na teologia bíblica, que pega comentário, que pega dicionário, que pega questões culturais. Não. Ele podia falar com Paulo. Paulo, me explica melhor isso aqui. Eu não entendi o que você quis falar. Onde está dizendo que Pedro não entendia, gente? Não sei se vocês já viram, mas eu já vivi isso algumas vezes. De pessoas quererem até acabar discussões teológicas falando, vocês não vão entender, nem Pedro entendia tudo. O que Pedro está dizendo é que ele falava coisas difíceis de entender. E é realidade. E tudo bem, mas isso não é para desencorajar. É para falar assim, ó, cuidado, porque vão ter pessoas que vão poder usar isso para querer enganar vocês. Porque é difícil mesmo. Pedro não está induzindo ninguém a abrir mão do entendimento dos escritos. É um alerta, gente. E é difícil mesmo. Acho que virou comum também, né? As pessoas falarem, o evangelho é simples. Acho que só no livro do C.S. Lewis, lá no título, assim, ó. Evangelho puro e simples. Porque a gente está assim, ó. Para tentar entender alguma coisa e compartilhar com vocês. É simples? Calma aí. Não é tão simples assim como se fala. Tem que estudar. Tem que investigar. Tem que conferir. Tem que pesquisar. Então não é tão simples assim. Não é você abrir um gibi da Turma da Mônica. Que você vai ler e vai entender. Não. Você tem que estudar. Mas tem um outro ponto também, e esse é consolador. Que é saber que Pedro considerava os escritos de Paulo difíceis de entender. Isso também traz aquele sentimento de, não é só difícil para mim, é difícil para outras pessoas também. Mas eu só queria que vocês entendessem que isso não é para desencorajar. Essa palavra de Pedro não pode ser argumento para a gente finalizar discussões teológicas. E discussões, quando eu falo, é no bom sentido, tá, gente? Quando se busca a compreensão, de fato. Não é quando a gente quer apenas impor ali o nosso pensamento. Mas é quando a gente quer entender de maneira honesta, de maneira legítima. Não pode haver esse tipo de desencorajamento à profundidade na palavra porque é difícil. Porque Pedro não entendia. Não, então, que isso seja eliminado da nossa mente, do nosso meio. Amém? Precisamos conhecer a Deus para crescer e não ser enganado. É exatamente afirmando isso que Pedro vai finalizar a sua carta. E assim eu vou finalizar também a nossa palavra. Os últimos 2 versículos, versículo 17, que especificamente vai falar sobre não ser enganado, e o versículo 18, que vai falar sobre a importância de crescer. Podemos dizer que são temas gêmeos, né? Eles estão entrelaçados ao longo da epístola e Pedro vai resumir aqui. Então vamos ler aí o versículo 17. Ele fala assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Tenham cuidado para que não sejam arrastados. Tenham em mente que Pedro, ele está visualizando, né, ele está querendo passar a ideia de uma torrente de água vindo e arrastando as pessoas, né? Visualize essa imagem. Né? Essa imagem terrível que é uma pessoa sendo arrastada por muitas águas e ela não consegue se segurar, ela não tem onde se apoiar.
E ele está falando, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então o falso ensino derruba os crentes e os arrastam para longe. E ele está falando, cuidado, não caiam na lábia dessas pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Eles vão te arrastar para longe. Por isso que sempre que eu vejo alguém ouvindo uma pessoa suspeita, eu sempre quero alertar. Fala assim, gente, tem tanta gente boa para você ouvir, não ouve. Isso pode confundir sua mente e te arrastar para longe. A gente está em tempo de crescer, de aprender, de ir fundo. Ah, já viu a besteira que fulano de tal falou? Cara, nem quero ver. Será que você precisa se perguntar isso honestamente? Será que eu já estou fundamentado num ponto que, cara, eu posso ouvir certas palavras sem ser influenciado por elas? Isso exige muita profundidade de verdade, gente. E, por fim, é uma exortação positiva. No versículo 18, Pedro vai dizer, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, ao invés de sermos arrastados pelo erro, nós precisamos continuar crescendo. A vida cristã é como andar de bicicleta. Você tem que continuar avançando. Se parar, cai. A vida cristã, ela é uma vida de desenvolvimento, pois consiste em ficar conhecendo, numa profundidade cada vez maior, um Senhor Salvador inesgotável. Nenhum crente pode chegar num determinado momento da sua vida e falar, eu já conheço tudo sobre Deus. Nenhum verdadeiro cristão se contenta com o que já conhece sobre Deus. Ou acredita que já o conheceu bastante. E ele fala, cresçam na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é crescer no conhecimento de Cristo e no conhecimento acerca de Cristo. É intimidade e informação. É oração e estudo. É devoção e doutrina. E por fim, temos uma doxologia. Pedro fala, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, Jesus é digno de uma vida totalmente devotada a Ele. Que o Senhor Jesus nos encontre fiéis, trabalhando, pregando, obedecendo, em paz, em constante crescimento, que naquele grande dia estejamos vivendo em paz, estejamos vivendo como quem declara com a sua própria vida, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois verdadeiramente em breve Ele virá. Ele virá, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês.